procurando lances do Payet. E tem muitos. Grandes lances por Olympique, por West Ham. O que você separou para esse torcedor do Vasco para deixar esse gostinho ainda melhor dessa contratação inesperada, né? O Payet chegando ao Vasco nesse instante é inesperado. No caso aqui não foi nem uma seleção de lances que a gente já estava vendo, né? Os lances. Aqui é ter uma ideia do time do Vasco, como pode ser, onde entra no time o Payet. Então, de início aqui, a escalação que começou o jogo contra o Grêmio, a vitória do Vasco. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de muito tempo, ganhando do Grêmio semana passada em São Januário. Então, o time com o Léo Jardim, Robson jogou mais como lateral direito, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel como primeiro volante, Paulinho e Praxedes, Orelhano, Gabriel Peck e Ferreira. Esse foi o time que começou. Depois, aí a gente vai falar do Pablo Verratti, que entrou e foi muito bem no lugar do Ferreira, fez gol no seu jogo de estreia. O gol, né, da vitória. Dá para imaginar o Puma entrando na lateral direita. Aí você pode botar o Robson aqui e trazer o Medel para o meio campo, mas eu acho que não. Melhor não, deixa o Medel aí. Deixa o Medel na zaga, ele foi muito bem. Deixa o Medel na zaga. Eu só contesto ainda o Zé Gabriel se é o jogador ideal para essa função de primeiro jogador de meio campo. Mas acho que o Medel ficou bem aqui. Se houver uma necessidade, você pode botar o Robson na zaga e trazer o Medel para o meio campo. Né? Agora, e o Payet? Onde entra? Isso que o Vascaíno quer saber. Se for mantido esse desenho de time, o Payet entra no lugar do Gabriel Peck. Porque é esse o espaço que ele gosta de usar. Saindo da esquerda para dentro. Ele usa esse espaço do campo aqui. Ele não vai no fundo, não é um jogador de fundo, até porque ele é destro. Ele trabalha com a perna direita, trazendo essa bola para cá. Então ele flutua muito bem aqui na intermediária, chutando para o gol ou fazendo passes. Ele pode, como já disse aqui o Donan, fazer um falso 9. Aí você pode até, em algum momento, pensar em recolocar o Gabriel Peck no time. E o Payet ficar flutuando aqui. Talvez, taticamente, seja melhor em jogos mais pegados, porque você tem jogadores com mais qualidade física, velocidade e força para fechar o meio-campo. E ele pode ficar aqui sem cobrança de ajudar muito na marcação. Mas, teoricamente, você vai ter um centroavante no sistema básico que o Vasco está pensando, que pode mudar, com o Payet fazendo esse jogador aqui. É um 10 que vem da esquerda para dentro e circula por essa área. E daqui ele contribui muito para o time criar, para o time funcionar. Acho que o Verratti, pelo que mostrou, ganha a posição do Ferreira no comando do ataque. O Orelhano vem crescendo de produção desde a chegada do Ramon Dias. Imagino que a comissão técnica argentina tenha deixado ele mais confortável dentro do Vasco, tem crescido de produção. E aqui no meio, o Paulinho fez um bom segundo tempo contra o Grêmio. O Praxedes é um jogador que, se não é nota 10, é um nota 6, 7, que não compromete no meio campo. Aqui eu tenho quase certeza que o Payet vai ajudar. O Fernando Campos já deve ter buscado informações a respeito de como é o Payet fora daqui, fora das quatro linhas. Fora do campo. O moço dá trabalho, Fernando? Tem que ver como é que é. O Rio de Janeiro é atrativo, né? Tem que ver qual vai ser a postura dele, né? O entendimento que ele tem do projeto que apresentaram para ele. Que com toda sinceridade, o projeto atual é fazer de tudo para o Vasco não cair. E oferecer muita grana para ele, de fato, ser oficializado pelo Vasco. O nome disso é o comprometimento. É o comprometimento. O quanto ele vem comprometido com a necessidade do clube. O que se fala... Isso. Entrega o homem. Ele ainda não chegou aqui no Brasil, dá para falar. O que se fala que eu acho que pode motivar o Payet é um bônus que ele pode ganhar com a permanência do Vasco na Série A. Sim. Então, você está falando de grana, né? E grana pesada. Ele aí seria uma peça importante, se doando e sendo decisivo, o Vasco conseguindo essa permanência na Série A. Acho que é uma motivação para o Payet. O compromisso seria de 2 anos, né, inicial. Né? Até 2025. A questão toda é essa, assim, com que cabeça ele vem para cá? Ele vem para cá porque você citou, tinha propostas de outros clubes da França. E ele falou, na França não joga em outro time. Ele é ídolo. Na França só joga no Olympique de Marseille. Então pinta a proposta do Vasco. Ele vem pra cá com que cabeça? Aos 36 anos. Eu vou ali pra ganhar o dinheiro, mais 2 anos ali de contrato, e aí fico ali. Tem muito jogador que pensa assim ainda, né? Vou estender um pouquinho, mas sem ter condição de me doar muito. Ou vai chegar pra comprar o barulho do clube,
se transformar num herói da torcida, porque ele tem potencial técnico para isso. Chamar a responsabilidade, se integrar ao grupo. Ele tem uma questão assim de ser o protagonista, sabe? De querer os holofotes. Ele vai ter isso no Vasco. Assim, a bola é dele, sabe? O time tem que procurar ele tem que ficar à vontade para, dentro do campo, ditar o ritmo, pelo menos, do ataque do time. Se ele não se sentir valorizado nesse sentido, em algum momento, talvez ele possa perder um pouco o foco, a concentração. Aí é a questão dele entender o papel que ele pode exercer no Vasco, do Vasco, como lidar com isso. Ele não com essa personalidade assim de ser o cara. Ele não é um cara muito fácil de administrar, se a gente for pensar na carreira dele. Mas algo positivo é que ele conseguiu criar identificação por alguns clubes que ele passou. O West Ham, ele era um cara muito querido pela torcida. Ele foi bem na Premier League, muito bem na Premier League. E aí depois se perde um pouco até ali na administração do elenco, sai, né, volta para o futebol francês. E no Olympique de Marseille é muito ídolo da torcida. A própria torcida do Olympique de Marseille mandando mensagem, né, falando para a torcida do Vasco fazer uma recepção para parar o Rio de Janeiro para ele, para tratá-lo muito bem, porque ele tem essa identificação. Então, se ele conseguir construir essa identificação e ele se sentir à vontade dentro do que o Vasco vai fornecer, eu acho que ele pode ajudar bastante. É aquilo, né, Zé? Assim, a questão, o atleta tem que estar feliz, o atleta tem que estar motivado e tem que estar competitivo. Se ele tiver... Tem que estar comprometido. Se ele estiver comprometido com a ideia, é um cara para sobrar. É um cara para elevar o nível e tentar o milagre aí da permanência. Ainda não serve para o quadro Notícia Urgente, mas pipocando agora. Outro? Não, o Neymar negociando forte com o Al Hilal. Fabrício Romano, não só ele. A proposta é real, existe. Lógico que é uma proposta no nível da que levou o Cristiano para lá, da que levou o Benzema para lá. Então, não se assustem se nos próximos dias, ou até muito próximo mesmo, o Neymar seja mais uma estrela. Para mim, hoje,